Boa noite a todos, com a paz de Jesus Cristo. Amém? Amém, né? Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Neemias capítulo 8. E vamos ler lá no Velho Testamento. Abrem em Salmo, antes de Salmo tem Jó. E vai pegando folhas da esquerda para a direita, você vai chegar em Neemias. Antes de Salmo tem Jó. Vai pegando livros antes de Jó. Vai se deparar com Esther. Antes de Esther tem Neemias, capítulo número 8. Todos encontraram? Neemias, capítulo 8, verso 10. Eu quero só a parte final do versículo 10. Que diz assim, lá no final do versículo, é um versículo grande. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é o quê? A vossa força. Vamos sentar. Nós vemos um texto, então, a parte do texto que diz, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Isso foi o que disse Esdras, o qual fez a leitura neste livro, que era um sacerdote, e estava ajudando Neemias no trabalho de restauração do povo. Mas eu quero só falar com os irmãos um pouco dessa palavra. De que a alegria de Deus é a força do povo que nele crê. Mas aí entra uma questão seguinte. Como pode a alegria de Deus servir de força para a minha pessoa? De que maneira? É uma pergunta difícil de responder, ou não é? Quem poderia imaginar o que isso quer dizer? Como pode um ser humano, pelo fato de Deus estar alegre, ele receber força? Que mistério é esse? Como pode isso acontecer? Alguém tem a resposta? Não? Não, porque está falando de alegria. A alegria de Deus é a nossa força. É um mistério, ou não é? Quem quer responder? Não é isso também. Aqui está dizendo que a alegria dele é a nossa força. Aí se eu estou bem, não precisa se alegrar, eu já estou bem, né? Aí quem está se alegrando é ele, porque eu estou bem. Aqui está dizendo que a alegria dele é a minha força. A pergunta é essa. Não está dizendo que eu alegre, Deus se alegra. Se eu estou... Também não é, ver que mistério, né? Não, mas é bom você estar respondendo. É que é um mistério pelo seguinte. Não, é que essa semana a gente, eu tenho mais de 20 anos de servir a Deus. Mas é que teve um texto na Bíblia, em Ezequiel, que depois que eu tinha 7 anos de fé que eu entendi. E eu lia todo dia. Examinava todos os materiais da teologia. O que é que esse texto quer dizer? E ele está ali no capítulo 1 de Ezequiel para frente, ali não é para abrir agora, porque o assunto não é aquele, mas é que fala de uns querubins, assim, tá, umas coisas misteriosas. Até que um dia veio a revelação, que era nada mais, nada menos, seres transportando o Senhor Deus, como fosse assim uma cabine, uma carruagem, aquela que vai um aqui num palanque, o outro vai lá no outro, e o rei não vai aqui dentro, já viram isso em filme? Há um modelo na Bíblia que, falando de Deus e os querubins, fazendo esse movimento, e até que eu entendesse isso foi longe. Nós somos os mistérios da Bíblia, realmente. Mas, o que me chamou a atenção nesse texto aqui, é que ele me veio claramente à luz dele, eu subindo aqui essa semana. Mas eu não parei para ler esse texto. Mas me veio esse texto como uma revelação do Espírito de Deus, como uma inspiração de momento para o povo. Tá, mas por que estamos falando desse assunto? Vocês percebem que o ser humano funciona assim. O ser humano, quando vai em algum lugar, quando está sempre se inovando as coisas, prende a atenção dele, ou não é? Pode ser coisas ruins ou boas.
Desde que seja novidade, ele para ver. Prende a atenção dele. Por exemplo, um acidente é coisa triste. Mas todo mundo que passa quer ver. É, não é? Prende a atenção. Coisas boas também prende. E quando falta uma coisa ruim e uma coisa boa, a pessoa fica assim, como que à mercê do vento, como que inútil, sem graça, sem razão de expressar alguma coisa, porque não há nada de novo. No caminho da fé, no curso que hoje Deus tem nos dado para vocês, para outras pessoas nessa cidade, no mundo afora, que esta revelação da salvação em Cristo, sempre lembrando uma coisa, hoje essa atitude da população, um número grande, que estão se convertendo ao Evangelho, que estão abandonando qualquer tipo de crença para vir a fé em Jesus Cristo. Isso é uma inspiração que ele está tendo, é um entendimento baseado na Bíblia. É uma revelação revelada que já existe, que ele está conhecendo. É verdade essa. É uma revelação já existente, que para ele era novidade, que para quem já tem não é. Esse que já tem traz a ele então o que já existe, o que ele já sabe. O Evangelho é isso. Mas partiu de onde essa revelação? Daqueles anjos que num coral apareceram a pastores em Belém. Que é feito presépio, tentando simbolizar, é feito teatro, às vezes em épocas, estão lembrados? Aqueles pastores, eles não sabiam que iria nascer o Salvador dos judeus. Quem é que contou para eles? Já leram isso em Lucas, não? Nunca leram isso? Foram os anjos. Os anjos que apareceram para os pastores. Eis que vos trago boas novas de salvação. É que hoje vos nasceu, na cidade de Belém, o Salvador, que é o Cristo. O que é que os anjos revelaram para eles? Que iam ganhar no Papa tudo. É ou não foi? Foi isso? O que é que os anjos revelaram para eles? Hã? Que havia nascido o Salvador. E Salvador de quê? E de quem? Hã? Das almas, dos homens. Ó, nasceu hoje o Salvador. Eles tiveram o que então? Uma revelação. E veio de onde essa revelação? De São Paulo, foi ou não foi? Você não responde, eu respondo. Não foi de São Paulo que veio? Veio de Deus. Os anjos estavam lá. A partir da revelação enviada pelos anjos, os que tiveram também passaram adiante. Ó, amigo, ó, o Messias esperado pela nossa nação chegou. Quem contou? Os anjos nos contaram. Não precisa hoje anjos aparecerem de novo. O mundo está sabendo, por nós, por outros, que o Salvador nasceu há 2000 anos atrás. E só ele salva. O Evangelho é isso. O Evangelho é uma novidade. É contar para o homem que existe um Salvador pessoal para ele. Isso é o Evangelho. Por que não precisa anjos aparecerem hoje? Porque está registrado quem é agora. Ficou registrado a história. Quando você então passa a ouvir de alguém a ler a Bíblia por os olhos e a entender, você está tomando partido em uma revelação existente. Conhecida de outros, está sendo levada avante para quem não conhece. O Evangelho é isso. Por isso que em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, Paulo diz, pois não me envergonhe do Evangelho, pois ele, o tal Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente o judeu, também o grego. E diz mais, nele, no Evangelho, diz Paulo, se revela a justiça de Deus. Então, quando você passa a conhecer o Evangelho, a escrita, a história, o ensino apostólico, você começa a saber que Deus é justo,
que há punição para o pecado, para o pecador. E que no Evangelho você vai conhecer a justiça de Deus. Como Deus age, como Deus pode perdoar, como pode absolver, condenar nele. Só aqui nesse livro das leis de Deus. Não é em outro livro qualquer. Então, é uma revelação. Você então hoje que sabe o caminho, entendesse por conhecimento que só Cristo é o Senhor, foi uma revelação. Que veio do livro que trouxe. Estava oculta, veio que você não sabia antes, nem eu sabia. Nos benzia, ia à missa, óssea, tal e coisa, e mandava crendo no purgatório para purgar os pecados e tal. Fomos ler, não existe, não tem isso. E quer dizer, nós estamos como alheios ao conhecimento. Alguém chegou, abriu-nos o livro da revelação, está escrito ali, e foi mostrando. Tal. Você vai dizer, e disse, como que eu não sabia disso? E foi entendendo. Eu citei ainda há pouco sobre a alegria do Senhor é a nossa força, e também citei que há coisas que o Senhor Deus nos dá no momento do entendimento. Todos têm algum tipo de experiência. É que há coisa realmente que está alheia ao nosso conhecimento. Então eu citei aqui uma frase que nos desperta a curiosidade. Como pode a alegria de Deus servir de força para nós? Agora, nós temos que saber o que provoca riso em Deus. O que provoca alegria nele? É aí que está a questão. Não é verdade? Diz que a alegria dele é a nossa força. Mas que força é essa? Eu citei ainda há pouco que às vezes o ser humano, enquanto tem novidade, ele... inovações. Nós hoje, na fé em Cristo, nós não participamos mais das ofertas, das fontes que o mundo dá, como fonte de alegria. Que de alegria não tem nada. Uma alegria começa no sábado à noite e termina no domingo. A segunda-feira é tédio, é angústia. A segunda-feira é tristeza. Mas o mundo tem suas fontes que distraem. Que é as bebedeiras, as baladas, as prostituições. Mas nós não fizemos mais parte desse sistema. Porque nós entendemos que é condenável por Deus, é reprovável. Quem viver dentro desse sistema não tem salvação, não tem parte com Deus, vive sob condenação. Sabemos disso agora, por conhecimento da revelação. Tá, mas então nós temos que desfrutar de alguma fonte de alegria. Senão não terá graça sermos cristãos. Alguém tem que satisfazer, alguém tem que criar em nós um tipo de prazer. E Jesus falou de uma alegria que os deles teriam e ninguém tirará de vocês. A paz que eu vou dar para vocês, o mundo não pode dar. E vocês também terão um gozo completo. Essa é a promessa dele para os seus. Agora, como que eu posso desfrutar de tudo isso? Baseado nesse texto. Que a alegria de Deus serve de força para nós. Então vamos para a Bíblia. A Bíblia mostra, em primeiro lugar, vamos perceber, vamos entender pela Bíblia, quando é que provocamos alegria no céu. Abram comigo em Lucas, capítulo 15. Vamos ver qual é a nossa atitude que provoca ou cria alegria no céu. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Podemos ler? O versículo de número 7. Diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, ou alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Em primeiro lugar, quando é que o céu se alegra? Então, primeiro, eu crio a alegria no céu. Mas falta a minha parte agora. Quer dizer que o céu está a todo momento contemplando na terra o trabalho da igreja.
Qual igreja? As pessoas, preto, branco, novo, velho, jovem, que nasceram de novo, que pertencem a Cristo agora, o reconhece como único Senhor, protetor, salvador, intercessor de suas almas. Isso é bíblico. Então você, corpo humano, torna-se igreja de Cristo. Separado do mundo, exclusivo dele. Isso é igreja. Igreja não é uma organização do catolicismo, uma organização evangélica. Igreja é um organismo vivo. São pessoas vivas para Deus na terra, que divulgam a palavra de Cristo Jesus. Grave bem. Você pode pertencer a uma organização religiosa e não pertencer, ou melhor, não ser um organismo vivo. É diferente. Então, está provando aqui que existem pessoas na terra capazes de provocar no céu alegria. Quem faz isso são as pessoas que convencem os homens a se arrependerem de seus pecados, crerem que são pecadores de berço e que estão destinados ao inferno, a não ser que agora, adultos, constituem Jesus como seu advogado e Senhor. Quando ocorre isso e o pecador crê nesta verdade, ele exalta o céu, ele glorifica a Deus, o inferno entra em derrota, o céu bate palma por causa do triunfo de Cristo na cruz do Calvário. O céu tornando-se alegre, quando é que tu participa desta força? Agora eu vou explicar. Vocês podem fazer um teste. Quando você fala de Jesus para uma pessoa, vai na casa dela, diz, olha, Deus quer te salvar hoje. Entrega tua alma a Cristo hoje. Confessa com a tua boca de coração que Ele agora é o teu Senhor. E a pessoa faz isso. Aquele que você pregou, ela vai fazer isso. E você verá nos olhos que brilhou alguma coisa nova, novo, e de que ela realmente deu um passo de fé com verdade. E ela diz para ti assim, ó, eu me sinto diferente agora. Eu me sinto outra pessoa. Parece que saiu um peso do meu ombro. Eu estou diferente. O que é interessante, que você passa a se alegrar junto. Vem embora contente. A tua fé aumentou. Você se fortaleceu e não entende nem como. Por quê? Porque a alegria do céu é a nossa força. A igreja não é um palco de apresentação para atrair o povo, para prender a atenção do povo. A organização é para reunir o organismo. Esse organismo em funcionamento, ele gera vida. Torna-se dinâmico, como um dínamo. Fica uma coisa geradora de poder, de força. Quanto mais eu faço, quanto mais eu dou de mim, quanto mais eu mostro Cristo, quanto mais o céu aplaude o arrependimento de pecadores, quanto mais pecadores se convertem, mais força nós recebemos, porque a obra de redenção dos homens não pode parar e Deus precisa de homens com força para fazer a obra. Então o céu se alegrando, nós além de nos tornarmos também participando da alegria do céu, nós recebemos força interior para vencer os problemas, para falar de Cristo com ousadia, para enfrentar a doença, tem fé para enfrentar a doença. Por que uma pessoa que não faz isso, que ela entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, e ela não compartilha em divulgar, em tentar convencer outro pecador a vir aos pés de Cristo, ela vem na igreja uma vez, vem duas, vem várias, é novidade, está alegre, mas como ela não tira de si para doar, compartilhar da salvação, daqui um pouco ela fica num estado de letargia espiritual, daqui um pouco ela fica indiferente com fulano, daqui um pouco ela começa mais a ver defeito nela e nos outros, e não entende muitas vezes por quê, porque ela não tem força de Deus para manter a natureza humana para baixo e a espiritual para cima. Então agora tudo fica ruim, e ela não entende por quê. Aí nenhuma igreja em Criciúma vai servir para ela,
porque ela está fora da posição que Deus quer colocá-la. Então, ser cristão não é eu ter um nome de um participante de uma ordem humana. Ser cristão é eu estar realmente nas mãos de Cristo, imitando Cristo, seguindo os passos de Cristo, porque para isso ele veio ao mundo, para tirar os pecadores do pecado. Então não existe, eu citei ainda há pouco em inovações, que se toda a igreja se reunir e todos tiverem uma participação na salvação das pessoas, se todo cristão, todo crente em Jesus tem o que contar, mas foi bom, eu orei por aquela pessoa oprimida e eu percebi que o poder de Deus libertou ela, eu fiquei contente, ela ficou alegre, ficou liberta, e eu estou até rindo sozinho, não sei porquê. E quando a pessoa entra nesse espírito de doar do que recebeu de Deus ao outro, na parte espiritual, pelo menos, que é o principal, pão, isso é fácil. Quando eu faço, a minha fé aumenta. Se você quer ser uma pessoa com autoridade também para libertar pessoas endemoniadas, se uma pessoa pedir para você orar por ela, que ela crê na cura, você deve crer na cura do nome de Jesus Cristo. Então, nas primeiras vezes, você vai agir assim desconfiado, com medo, será que vai dar, será que não vai dar? Mas você, com o pouquinho de fé que tem, vai agir. Dá certo, não dá. Mas se insistir, vai dar certo, porque é por fé. Você terá uma luta interior, mas será que eu estou nesse ponto de ter poder e controle contra os demônios, essa força oculta que atormenta as pessoas? Jesus fazia isso. Nós podemos fazer, temos feito isso. Porque o poder de Cristo ele liberou aos seus aqui na terra. Quando a pessoa nunca faz, ela em si se sente uma pessoa fraca, sem estrutura espiritual. Mas se ela, porque agora ela crê de verdade que Jesus Cristo é seu Senhor, e ela exercita esta fé, ela atrai para ela mais poder de Deus, e quando surgir algum problema para ela também, a fé dela tem um outro nível. Hoje, eu costumo dizer que o que tem de gente, em nome de Jesus, com Bíblia na mão, todo dia em porta de pronto-socorro, dá até dó. É pecado usar um médico? Não, de maneira nenhuma. A medicina é uma ciência que estuda a anatomia humana. Existem os especialistas na área até de alimentação, o que comer bem, não comer. A Bíblia fala sobre isso. Comportamento, como se comportar, isso é muito válido. Você tem uma orientação médica, o que comer, como sentar. Eles estudam para isso. Agora, eles não estudam para tratar do espírito. Nós estudamos. Nós entendemos do espírito do homem. Nós sabemos o que o espírito do homem precisa. Mas o médico não sabe. O médico trata, num certo nível, do emocional, tá? do lado psicológico. Mas nós temos uma ferramenta que vai lá no âmago da alma, vai lá no espírito do homem, que é o poder do Evangelho e o Espírito Santo. Então, conhecer a parte humana é muito bom, não se descarta. O que acontece é que quando a gente não está bem espiritualmente, a gente não tem aquela fé para permanecer na busca de um socorro em Deus e não desistir enquanto não alcançar. Até começa, eu acho que não vai dar, não vai, e desiste. Por quê? Falta a força de Deus na pessoa para que ela vá avante. Por que no começo da fé, nos primeiros passinhos, que a pessoa descobre essa novidade em Cristo, é tocada pelo Espírito dele? Qualquer pessoa que fala de Jesus, para ela é um banquete, ela ri até sozinha, ri até em velório, não é? Está contente de conhecer o caminho da fé. Mas ela, em vez de crescer espiritualmente, ela fica, como nasceu, ficou. Ela não desenvolveu. E daqui um pouco, forma-se um rebanho fraco. Um rebanho que Deus pode fazer um milagre no lado do vizinho, o outro não vê mais. O Espírito Santo está liberando, está libertando, fazendo, ninguém mais vê. E a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Jesus é o mesmo. Deus é o mesmo. Então, a palavra de Deus, quando ela é recebida no coração do povo e o povo pratica, quem ganha é o povo. O salmista diz com o Senhor Deus, eu desembarato, vou desembaraçar exército, eu vou
eu vou saltar muralhas, eu vou enfrentar, eu vou fazer de tudo. Com a força do Senhor Deus. Salto muralhas. E quantas pedrinhas em nossa frente, não é nem muro, é só alicerce. Já nos barra o caminho, já paramos, já não é? Falta do quê? Estrutura no interior. Deus é tão bom que o poder do Espírito Santo está à disposição como uma torneira aberta. Basta o homem humildemente depender desse poder de Deus e com a intenção verdadeira de compartilhar com quem não conhece. Então observe, meus irmãos, nós, dentro do tema da alegria de Deus, nossa força, que aqui em Lucas onde lemos, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. O que é interessante, que pode ser uma pessoa jogada na sarjeta, que a sociedade abandonou. Ninguém mais dá um conto, só bebe, droga, jogado, caído. Mas de repente alguém chega para aquele pecador, aquela pessoa rejeitada, que perdeu tudo na vida, perdeu a esperança, perdeu tudo. A religião não vai mudar ela, não muda mesmo, mas alguém chega e diz assim, por mais que seja boa tal religião, tu tem saída ainda. Não, tem mais jeito? Tem. Há solução para o teu estado ainda. Ele, não tem mais jeito. Sou viciado, perdi tudo, perdi família, perdi saúde, perdi tudo. Tem jeito ainda. Tem um que pode te erguer e te levantar. Aí você começa a mostrar para a pessoa. Começa a crer no nome do Senhor Jesus, que tu vai ver o que vai acontecer em tua vida. E a pessoa então acredita. O que é interessante, mesmo que tenha sido aquela pessoa que a sociedade descartou. O céu olha assim e se alegra por aquela pessoa. Que se arrepende. Porque a porta de entrada para a eternidade chama-se arrependimento. Por que eu tenho que me arrepender? Porque aqui neste livro das Revelações diz, porque todos pecaram. Está lá em Romanos 3:23. E destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não há acepção. Bonzinho, nunca matou, nunca roubou, nunca se prostituiu. Inferno para ele. Aquela mulher caseira só cuidou da roupa do marido, da comida dos filhos, tal, criou os filhos, escola. Inferno para ela. Pastor, tu está errado. Eu não estou errado, é Deus que disse. Por quê? Porque Deus vai aceitar as pessoas entrarem lá somente acompanhados do advogado chamado Jesus. Foi eu que inventei, não. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, bem claramente. É por isso que quando um pecador, não importa se bebeu bastante, perdeu tudo, matou, roubou, mas se um dia ele ouviu, como ladrão da cruz, que Jesus é o Senhor, e ele se arrepende de verdade, invoca Jesus de verdade, diz que o céu, além de perdoá-lo, o céu faz uma festa. Talvez para os homens, quando Jesus morresse, ou quando morreu, quando veio ao mundo, os anjos não sabiam do plano, somente o pai e o filho. Quando os anjos contemplaram a obra dele na cruz, um dos salmos relata a volta dele, levantai, ó portas eternas, e deixe entrar o Rei da Glória, que foi a volta dele. Eu só imagino os anjos esperando que ele chegasse lá com o doutor e o médico pela mão. Chegou com quem? O primeiro? Um ladrão, arrependido, pela mão. Esse é o resultado, é só o começo, vem mais gente aí atrás. Os homens talvez não entendessem muito disso. Bom é Deus, não tem na terra bonzinho. Ele nos faz bom quando nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo. Não no Jesus do crucifixo. Aquele que ressuscitou e é o batizador do Espírito Santo hoje ainda. Esse tem tirado homens do crime, do roubo, dos vícios, do engano religioso. Esse que tem mudado corações. Então é interessante que essa pessoa, por mais maléfica que era, ela se entrega a Cristo. Você já pensou? Que importante fica esta pessoa para o céu, ao ponto de comover o céu? Que valor tem a alma humana?
Que valor tem a alma humana? A alma humana? Bom, se não tivesse valor, o Senhor Jesus não desceria de lá para morrer por esta vida? Para comprar esta vida, diz a Bíblia, com o seu sangue, ver que valor tem uma alma. Por isso que provoca alegria na eternidade. Olha o que diz em Tiago, irmãos. Vamos para frente um pouquinho. Me parece que é Tiago. Olhe o destino de uma alma, final de Tiago. O destino de uma alma e qual o papel que nós temos para com ela. O final do livro de Tiago. Vamos ver se é o que eu quero aqui. Final do livro de Tiago. É esse mesmo. O capítulo 5. Observe aqui uma coisa. A direção para onde ia aquela alma que não veio ao arrependimento. Que não conhecia Cristo em Tiago, no finalzinho da Bíblia, antes de Pedro tem Tiago. Se você abrir no começo da carta de Pedro, da primeira carta, vai pegar o final do capítulo de Tiago. Na minha Bíblia, pelo menos, tem meia página. Capítulo 5, versos 19 e 20. Posso ler? Olha o que diz ali. Meus irmãos, aqui o apóstolo Tiago, esse aqui era um Tiago, irmão de Jesus. Meus irmãos, se alguns entre vós se desviar da verdade, ó, não é da igreja, da verdade, quem é a verdade? Jesus Cristo, sua palavra. E alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. A conversão quer dizer que não é uma mera troca de igreja. Sai de um estado de morte e vem para a vida. Como é que não vai provocar alegria no céu? Provoca. Por isso que o céu se alegra. As pessoas não ficam contentes quando alguém está morrendo afogado numa água, vai treinar, mergulha, vai salvar, o povo bate palma, alegria, porque aquela pessoa não morreu. O céu faz isso. Quando você, como crente de Jesus, convence uma pessoa, diz, olha, Deus te ama. A história diz, Jesus veio ao mundo, deu a vida dele por ti, ele quer que tu na terra siga ele, conheça a palavra dele para ele salvar a tua alma, ele é o Salvador. E você convence, a pessoa dá o passo por fé, o céu bate palma. O céu se alegra. Por isso que há uma ligação terra-céu. Abra comigo em Mateus 18. Há uma ligação terra-céu. Há uma ligação clara. Mateus capítulo 18, vamos ver uma coisa aqui. Ou é o 16, vamos ver. É o 16, capítulo 16 de Mateus. E o versículo número 19. Diz assim, ó. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado aonde? Nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Observe como o céu assiste o andamento das pessoas que aqui na terra são discípulos de Cristo. A autoridade que tem de apresentar a pessoa a Deus, libertá-las em nome de Cristo. Por isso que a alegria do Senhor Deus é a nossa força. Quer dizer o quê? Enquanto estamos aqui na terra servindo a Cristo, não estamos sozinhos. E que a nossa força e a nossa alegria depende de provocarmos a alegria no céu. Céu alegre, estamos alegres. E além de nossa alegria, a força que vem do Espírito de Deus. Por isso que não existe estar bem espiritualmente se não exercitar a lei do amor. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Quem não ama não é de Deus. Não conhece Deus. Essa lei do amor é essa visão concernente à alma das pessoas. Essa preocupação do mesmo sentimento que teve Cristo. Cristo quando veio ao mundo, agora, por exemplo, a sociedade agora faz a campanha do agasalho. É bom matar o frio? É. Jesus veio ao mundo para matar o frio? Não. Ele disse que isso os homens podem fazer. E é verdade. Veio para dar peixe e pão? Também não. Houve a necessidade, ele multiplicou, misericórdia do povo, para não ficar com fome no deserto e tal ali. Mas ele veio com o objetivo resgatar as almas dos homens. Esse é o papel da igreja dele na terra. Resgatar vidas. Esse é o teu papel. Esse é o meu papel. É por isso que só permanece firme na fé os envolvidos
abundantemente na causa do Senhor. Você pode ler a Bíblia toda. Você pode orar dia e noite. Com o tempo, a oração vai passar a te enfadar. Porque você não haverá razão para orar. E isso já ocorre na vida de alguns. Como é que pode? Eu oro 10 minutos e depois falta assunto. Não há mais razão. Você não tem almas para apresentar a Deus. Não tem necessidade de pessoas. Não tem assunto porque você não está envolvido com problemas para consultar Deus, para interceder diante de Deus. Deus, eu oro pelo fulano. Deus, aquela pessoa que eu visitei hoje, eu preguei, o amigo, o parente, a mãe ou o pai, que não te conhece ainda. Estou te apresentando o nome deles, para que o teu Espírito Santo ilumine o coração deles também, como iluminou o meu. E eles venham a conhecer Cristo, se converter, entregar sua alma a Ele. Enfim, venham também participar dessa boa notícia que eu conheci. Quer dizer, você terá muito assunto para conversar com o Pai. Não é verdade? Porque você está envolvido nos negócios do Pai. Jesus, quando Maria e José, ele tinha 12 anos. E como Maria e José foram os seres humanos que Deus usou para, naquela família, o Salvador, que veio do céu entrar, foram para a festa em Jerusalém. No retorno embora, perderam Jesus de vista. Pensaram que ele havia vindo na frente com os parentes. Aí voltaram todo aquele trajeto e acharam ele no templo, no meio dos doutores. Maria chegou à porta dentro. Filho, eu e teu pai ansiosos estamos te buscando. Diz ele, não sabeis que me convém estar na casa de meu pai, tratando dos negócios de meu pai? Maria e José sabiam que ele não era filho deles. Eles sabiam, aprenderam, por revelação também, que Maria foi usada como uma incubadora, um útero para o Messias que lá estava a entrar no mundo como um homem. Então precisou vir, entrar como um bebê, crescer e dizer, eu sou Deus. Eu posso fazer isso. Entrar da maneira que eu quero nesse mundo, porque esse mundo foi eu que fiz. E está escrito claramente, no primeiro capítulo do Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O mundo foi feito por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. E foi verdade. Quem andou no mundo aqui foi o próprio Deus. A palavra de Deus, o Verbo andou, quem fez o mundo andou, e o mundo não o recebeu e não o conheceu. Mistério para a mente humana. Mas esse Deus é Deus. Ele age como Ele quer, da maneira que quer. Eu imagino, porque existe, quantos anjos em aparência humana não têm caminhado nessa cidade, né? De quando em quando. Numa casa, na cidade, intervindo, agindo, visitando a terra. Você pensa que não acontece? Acontece. Existe uma manifestação demoníaca, demônio, o próprio Satanás, que ele aparece claramente numa forma humana, ele toma a natureza humana, claramente. E quando a pessoa consegue detectar que é ele, que expulsar ele some no ar como um ar. Aí eu penso o seguinte, ele é um ser também, um anjo caído, mas é. Mas e quantos anjos também do lado divino, que não são obrigados a tomar a aparência humana, mas têm feito isso também, não tem aparecido no caminho de alguém. Muitas vezes até aquela carona por um desconhecido. Amém? Muitas vezes dentro do hospital, apareceu um enfermeiro diferente, me botou um remédio e eu melhorei. Depois o médico nem sabe quem esteve ali. Estão me entendendo? Deus tem maneiras de visitar o povo. É muito importante estar sempre ligado, porque o céu está olhando para a terra. E o céu está com uma atenção tão grande que ele vê a pessoa mais desprezada que for. Quando se arrepende, o céu está de olho. Mais um. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15. Eu sei que alguns não estão assimilando muito este assunto, mas a maioria estão. Porque eu sei que a maioria aqui já nasceram de novo. Estão entendendo a linguagem do Espírito de Deus.
capítulo 15 de 1 Coríntios. Vocês já pensaram, meus irmãos, se toda a nossa juventude hoje da igreja fossem todos envolvidos com almas, que bênção seria, hein? Que fogo de Deus na vida desses jovens. Que barulho fariam no céu, né? Nós somos mais coroa, trabalhamos então, não paramos. Vamos nós aproveitarmos a bênção, né? Primeira carta de Paulo à cidade de Coríntios, capítulo 15, versículo de números 57 e 58. Então, observe uma coisa. O doutor Paulo, escrevendo esse assunto, disse: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do São Jorge. Aí não. Por intermédio de Nossa Senhora Aparecida, amém? Por intermédio de quem? Como é que está escrito ali? Por intermédio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Você que aqui está buscando uma vitória, largue da Maria, do Pedrinho, do São Brás, Benedito, só através do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, por revelação de Jesus, é que está falando, não é eu. Toda a Bíblia terá esta verdade. Graças a Deus, disse Paulo, sabia disso melhor que nós. Que nos dá a vitória, né? Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, diz ele, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, que é pregar o Evangelho, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele quer dizer o quê? Feito para o Senhor Jesus, haverá recompensa, haverá força, haverá alegria, haverá poder à disposição de vocês. Nunca pensa assim, ó. Não vou lá na casa daquela pessoa que eu sei que precisa da minha visita. Não sei se vale a pena. Vai que não é em vão. Vai que não é em vão. Tudo que fizermos pelas almas desse mundo, mostrar o caminho da salvação para elas, estamos fazendo para o próprio Senhor Jesus. Ele diz claramente em Mateus: tive frio, não me aquecesse, tive nu, não me vestisse, tive com fome, não me desse que comer, doente estive, não me visitasse. E alguém vai dizer: Senhor, mas quando tu tivesse assim? Pois tu estava no céu ressuscitado. Diz ele: é que quando vocês fizerem por um daquele que crê em mim, a mim estão fazendo. Como é bom fazer algo por Cristo, né? E Paulo, como sabe que Cristo, o Senhor Jesus, ele é honesto, santo e perfeito, ele disse: podem fazer, que a recompensa é certa. Ele vai pagar o feito de vocês. Eu acho que Hebreus também tem alguma coisa sobre esse envolvimento. Abra em Hebreus um pouquinho ali. Vê se eu recordo o capítulo, se é o 6. O capítulo 6 de Hebreus, observe ali. Carta aos Hebreus, antes de Tiago agora. Observe que maravilhosa promessa. Hoje tem tanta igreja, meus irmãos, fazendo da igreja colocando um espírito de boate noturna, criando discoteca, rap, rock para atrair. Não faça isso aqui porque o que é do homem cai e desaparece. O que permanece é a estrutura espiritual dentro dos seres humanos. Obediência à palavra, conhecimento de Deus, envolvido com Deus. Aí você passa 10, 15 anos sempre firme na fé. Sempre de bem com Deus, vencendo. O problema vem. Mas você tem estrutura interior para vencer o problema. Mesmo que seja abaixo de lágrimas. Mas graças a Deus que sempre vai te dar a vitória. Através de Cristo Jesus. Hebreus 6 é o capítulo, verso número 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O que é servir aos santos? Fique sabendo, hein? Os santos não são os falecidos, e nem a mulher que era de Nova Trento. Os santos na Bíblia são os crentes em Jesus Cristo que estão vivos na terra. E os que partem daqui para o céu
estão salvos. Mas aqui na terra, os santos estão vivos. Por isso que o crente em Jesus é diferente do comportamento do mundo. O verdadeiro crente em Jesus Cristo, ele tem por obrigação de ser diferente. Não é porque rouba, eu vou roubar. Não é porque mata, eu vou matar. Não é porque se embriaga, eu vou embriagar. Não é porque todo mundo se droga, eu vou me drogar. Não é porque todo mundo se prostitui, eu vou me prostituir. Todo mundo trai, eu vou trair. Não. O cristão é honesto, ele é diferente. Ah, todo mundo, cada um tem seu Deus, seu ídolo. Não, eu só tenho um. O Senhor Jesus Cristo. Porque só existe um povo que vai morar no céu. É duro dizer para quem está me ouvindo. E esse povo é somente os crentes em Jesus. Que é você, eu e outros tantos que estão lendo a Bíblia e obedecendo a Bíblia, praticando a Bíblia. Não perfeição. Perfeito foi Cristo. Estamos nos moldando de acordo a Ele. No primeiro ano de fé nós éramos piores. Estamos melhorando. A imagem dele está sendo formada em nós. Então aqui o escritor diz aqui, ó. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, que é em volta da obra dele, é a divulgação de sua palavra. Esse é o trabalho, atingir pessoas com a salvação em Cristo, a leitura da Bíblia, mostrar que Jesus é o Senhor através da Bíblia. E do amor que evidenciaste, quer dizer, que te tornou evidente pela certeza manifestada, né? Evidenciar é tornar evidente com certeza a fé que tu crê, para com o seu nome, pois servistes, e ainda servis, aos santos. Por isso que vale a pena perseverar. Essa riqueza desse mundo aqui, ela passa. No caixão não vai. Mas existe um pagamento, que o céu tem na conta certinho, que será os galardões que os salvos receberão. Porque aqui na terra foram o instrumento não da cachaça, e nem do crime, e nem da idolatria, mas foram instrumentos nas mãos de Cristo. Quando você prega sobre Jesus para as pessoas, você está sendo usado por Cristo, para salvar mais vidas, porque para isso ele veio no mundo. Então o conselho que eu dou para todos aqui, que estão aprendendo, não seja simplesmente um fazedor de número, mas fazedor de diferença. Faça a diferença. Brilhe como astro. Seja conhecido como alguém que tem autoridade de Deus em tua vida. Para expulsar demônio, fé para curar, para orar por doente, para pregar o evangelho. Seja conhecido como uma pessoa nas mãos de Deus. De que maneira? Exercite a fé. Comece aos pouquinhos. Taque as almas, ajude o povo ao céu. Essa sociedade doente, pessoas estão sofrendo. E não adianta, a medicina é boa até uma parte do corpo físico, mas o emocional, só Deus. Só Deus. Só Deus. Se você quer ter poder na vida, pregue o evangelho. Fale, não te cales. Onde o evangelho chega, produz alegria na cidade, na sociedade. Uma pessoa só faz um grande barulho numa cidade. Quanto mais numa família ou num bairro que recebe a palavra pregada. Olha o que diz em Atos capítulo 8 ali, o que é que um homem fez na cidade de Samaria. Fez uma arruaça, deu demônio pulando por tudo até canto. E as pessoas ficaram contentes, libertas, e glória a Deus, e aleluia. Atos capítulo 8. Por isso que fazer a obra de Deus, a alegria dele é a nossa força. E é realmente verdade. Atos 8. É o capítulo. Versículo número 5. O que é que diz ali? Filipe, um dos apóstolos, um dos evangelistas. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava quem? A Cristo, a Jesus. As multidões atendiam unânimes, ou unanimemente atendiam, ou ouviam, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois, verso 7, os espíritos imundos, que são os demônios hoje nas pessoas, essas forças que levam as pessoas a praticar o mundo nojeira, de muitos possessos saíam das pessoas, gritando em alta voz. E muitos paralíticos, coxos, foram curados. E houve o que naquela cidade? Grande alegria. Tem pessoa pensando se aceita Jesus Cristo ou não. Está com medo de entrar em depressão.
minha amiga, meu amigo, se você tornasse um devoto do Cristo ressuscitado, crê só nele como teu ajudador e Senhor, não vai produzir tristeza, alegria. Os samaritanos eram uma colônia de judeus. Pessoas, na verdade, uma mistura de pessoas que não se davam com os judeus tradicionais. Era como assim um povoado meio rejeitado. E Jesus quis entrar no lugarejo deles quando Jesus estava no mundo. Quis pousar lá no bairro, no lugarejo deles. Eles não receberam Jesus Cristo. E era um povo sofredor, crianças doentes, pestes, praga no meio. E o Senhor Jesus mandou discípulos na frente para preparar pousada para ele. Ele queria passar a noite com os samaritanos, para libertá-los, curá-los. Eles não quiseram. A Bíblia não diz a razão, mas não aceitaram. Claro que é porque não haviam entendido quem ele era ainda. Mas depois que ele ressuscitou, após sua morte, e voltou ao céu, Filipe lá esteve, falando desse mesmo Jesus Cristo. E olha o sucesso que deu. Ele, em nome do Jesus ressuscitado, ele dizia: olha, eu estou pregando aquele que vocês rejeitaram quando ele se ofereceu. Mas vê como ele era poderoso? Mataram, ele ressuscitou. E ele pode fazer a diferença e a mudança na vida de vocês também hoje. E começaram a ter atenção, juntou a multidão. É o que diz ali o versículo de número que ali? 6, o início, né? Multidão começaram a atender, deram ouvido para ele. Começaram a crer na mensagem dele. Aceitar o domínio de Cristo na vida deles. E aí esse Jesus começou a manifestar com sinais milagrosos, invisivelmente agindo, para honrar a promessa e a palavra dele que ele havia prometido aos apóstolos. Então observe, onde esta palavra chega, produz, manda os demônios embora. Só produz benefício. Ah, se a cidade, o país, né, adorasse esse Senhor, e os governantes incentivassem as escolas a abrir as portas para os pastores ir lá e pregar o santo evangelho. Por quê? Porque é só os pastores que sabem pregar o evangelho. É só os crentes em Jesus que entendem de Bíblia. Padre não entende, juiz não entende, advogado não entende. Eles não têm a mente da revelação. Eles não têm a revelação do evangelho. Só nós, o povo de Cristo, a igreja de Cristo, detém a revelação da verdade. Por isso que só nós podemos expulsar demônios. Só nós temos poder para libertar um endemoniado. Porque Jesus disse: o meu espírito eu vou dar só para os meus seguidores. Pode trazer 50 padres, 50 papas, 50 bispos. Eu vou expulsar o demônio da pessoa. E eles vão se rebolar, se matar, fumar cachimbo e defumar e não sai nada. Agora eu tiro em nome de Jesus. Só nós, você deve usar a fé. Só nós, igreja de Cristo, só o povo nos 4 cantos da terra, que tem somente Jesus como Senhor, tem poder contra os demônios. Aqui disse claramente, Filipe foi lá anunciar quem? Filipe falou de Jesus Cristo para eles. Não foi lá falar do José, do Pedrinho, com todo respeito, falecidos. Mas o Salvador era e é. E o único poderoso que Pedro sabia e falou em Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Pois também debaixo da terra, debaixo do céu, embaixo da terra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Os samaritanos entenderam e receberam. Qual foi o resultado? Deu aleijado andando. Perturbados, sendo libertos dos demônios, ficando livres. A alegria chegou no lar triste. O coração oprimido, a cidade triste. A alegria entrou. Porque quando Jesus chega, a coisa muda. Se ele entrar em tua vida hoje, meu amigo e minha amiga, fará uma grande diferença. Amém?